E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo do nosso canal Guio Fernandes. E hoje eu vou estar aqui falando com vocês o meu ranking das 9 obras obrigatórias da FUVEST, tá bom? Gente, esse é um tema que eu acho que vai ser bem legal. Hoje é sábado, né? Véspera da primeira fase da FUVEST. Então, pra gente descontrair um pouco, mas ainda trazer um pouco de informação sobre os livros, né? Eu decidi trazer esse ranking para vocês das 9 autoras, dos 9 livros dessa lista de autoras femininas que a FUVEST trouxe para a prova, tá bom? Bora lá! Gente, então, são 9 livros, né? Eu não consegui ler os 9 livros, né? Eu li, faltaram 3, né? E faltaram Opúsculo Humanitário, Nebulosas e Balada de Amor ao Vento, né? Então eu vou estar trazendo um pouco de informação desses 3 livros e aí a gente entra no ranking de fato, tá? Começando por Opúsculo Humanitário, da Nízia Floresta, né, gente? Esse livro, ele é um ensaio que a Nízia faz e ela vai estar falando sobre a importância da educação para as mulheres conseguirem a independência delas, né? Ela vai estar valorizando a educação feminina, né? Ela, inclusive, foi diretora de um colégio muito importante no Rio de Janeiro, o Colégio Augusto, e ele foi importante na época por ser um colégio feminino que não só ensinasse as coisas domésticas, as coisas de casa, mas também ensinasse línguas, né, como francês, italiano, gramática, inclusive, né, e também geografia, história, né? Então, ela foi muito criticada na época por trazer essa ampliação para a educação feminina, né? Mas algo que foi muito importante. E no livro ela vai estar abordando a importância da educação feminina, sempre ligada aos valores cristãos, e ela também vai estar trazendo a abordagem de como é o papel da mulher em diversas sociedades ao longo da história. Então ela vai trazer a visão dos povos antigos, da Grécia, a visão de povos orientais, tudo para falar um pouco sobre como é o Brasil da época dela, de 1853. Tá bom, gente? Então esse livro é um ensaio. Infelizmente eu não li, mas foi muito importante, né, para estar trazendo esse viés da educação para as mulheres, né? Agora, Nebulosas. Nebulosas, gente, eu li alguns poemas na escola, né? E é o livro da Narcisa Malha, ele é um livro de poemas, são 44 poemas que ela faz e é de 1872. Ele é o único livro que a Narcisa publicou e é interessante que na época o livro ficou muito famoso, mas com o tempo, né, com a desvalorização que houve da figura dela, né, muitos dizendo que inclusive nem foi a Narcisa que escreveu, o livro dela foi esquecido ao longo do tempo e foi trazido de volta, né, em 2017, que foi quando teve a segunda edição do livro, né? Então, por muito tempo a autoria da Narcisa foi questionada desses poemas que ela escreveu, né? E os poemas vão abordar basicamente 3 temas, né? Que são, e esses 3 temas estão ligados às 3 fases do romantismo, né? Então isso pode cair na sua prova, né? Ela vai estar falando lembranças da infância dela, né? Lembranças de uma época boa da infância dela. Inclusive, ela viveu muito tempo da infância dela em Resende, que é aqui pertinho da gente. Então, ela vai estar trazendo essas características da segunda fase do romantismo, que é essa lembrança nostálgica do passado, né? Tem as características da primeira fase do romantismo também, um pouco diferente do que a gente costuma ver, né? Porque ela vai exaltar o Brasil, mas por meio da natureza, né? Então ela vai estar falando do pico do Itatiaia, do Parque do Itatiaia, né? Do Pico das Agulhas Negras, né? Tudo isso nos poemas dela exaltando a natureza brasileira, né? Em comparação, inclusive ela compara com montes, né? Com picos, né? De estrangeiros, né? Então isso é uma característica da primeira fase de exaltação do Brasil. E vai ter poemas dela contra a escravidão também, que são características da terceira fase, que é o condoreirismo, né? Então, esse poema mais social. Tudo isso está misturado na obra dela, Nebulosas, né? De 1872. Agora, Balada de Amor ao Vento, gente. Balada de Amor ao Vento, eu tô na metade. Olha aqui pra vocês verem, tá? Na metade, tô na metade do livro. E ele vai estar contando, da Paulina Chiziane, né, de 1990, né, demos um salto no tempo. E ele vai estar contando a história da Sarnau e como da Sarnau e do Muando, né, eu não sei se o nome dele eu pronunciei certo, né, mas em Moçambique, né, a vivência deles ali, né, principalmente na figura da Sarnau, e nessas relações amorosas, nessas indas e vindas das relações amorosas, né, principalmente contrastando com a cultura de Moçambique que existia na época da poligamia, né? Então, eles vão estar mostrando essas idas e vindas, né? E como a Sarnau vai estar
sofrendo nas relações dela, né? E o livro vai estar trazendo essa abordagem, né? Do sofrimento da mulher nas relações amorosas, né? E eu tô na metade do livro e é interessante, gente, porque o livro ele tem a linguagem dele é muito rápida, eu achei, e as escolhas das palavras é tudo muito bonito também. Mas os fatos eles acontecem muito rápido. Então, as viradas elas são muito rápidas. Você tá numa parte, aí já vira, acontece outra coisa, aí acontece outra, né? Então, isso é bem interessante. Tô na metade do livro. Então, depois vou acabar, né, se Deus quiser, e aí eu posso trazer até com mais opinião, né? Agora vamos lá. Agora sim entramos no ranking, né? Então, em quinto lugar, para mim, fica o Cristo Cigano da Sofia de Mello Breiner, né, de 2003. O Cristo Cigano é um livro de poema, ele tem alguns poemas, acho que se não me engano são 13 ou 14, né? E ele vai estar contando a história por meio de poemas de uma lenda da Espanha, né? A Sofia, ela é portuguesa, e ela vai estar contando nos poemas a história de uma lenda muito famosa na Espanha, que é a lenda do El Cachorro, né? E essa lenda vai estar falando sobre um escultor que ele foi encomendado para ele fazer uma escultura de Jesus na cruz, né? Uma escultura da morte de Jesus. E o escultor, numa crise criativa ali, ele não consegue fazer essa escultura. Então ele decide fazer o seguinte, ele decide matar um cigano para poder ver a feição de tristeza nele e conseguir fazer a obra, né? E quem contou essa história para ela foi o escritor brasileiro João Cabral de Melo Neto, que morava na época na Espanha, e ele que conta essa história para ela. Então essa relação dos dois, que inclusive ela cita ele, né, o João Cabral, no livro, no poema introdutório, essa relação, essa inspiração que ela tem na obra e no próprio João Cabral, na história que ele contou para ela, vai aparecer na obra e pode aparecer na prova. Porque um tema muito importante do Cristo Cigano é a questão da faca, né? E que é um tema muito citado pelo João Cabral também. Que a faca que vai matar o cigano também traz a inspiração para o escultor. É uma história bem pesada, né? Mas que é abordada no livro. São poemas curtos, é um livro curtíssimo. E esse livro muito provavelmente vai aparecer na prova, porque ano que vem ele sai da lista, né? Então nessa prova com certeza vai ter um pouco de Cristo Cigano. Como é um livro de poemas, né? E se você não tem esse contexto, né, da história, né? Se você não lê com esse contexto, fica difícil de entender, né, o Cristo Cigano, então é importante ter esse contexto. Não é um livro que eu me apeguei muito, assim, a história é interessante, mas não é um livro que eu me apeguei muito, por isso ele está em quinto lugar. Agora vamos para a Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, que ele é de 2018, fica em quarto lugar. Gente, a Conceição, esse livro aqui, ó. A Conceição, gente, ela escreve muito bem. Sério, o livro dela, ele é cheio... O cuidado que ela tem em escolher nome de personagem, escolher o nome das cidades, os locais do livro, tudo tem um significado. Então, essa leitura atenta que você faz, de estar procurando sempre os significados dos nomes, os significados dos nomes das cidades, é muito legal de se fazer. E o livro vai estar contando a história do Fio Jasmin, na verdade, não do Fio Jasmin, mas das mulheres que passaram pela vida do Fio Jasmin, né? Cada capítulo é uma mulher, né? E o Fio Jasmin, ele é auxiliar de maquinista, né? E ele vai parando em cada cidade que ele para com o trem, ele se encontra com uma mulher, eles se apaixonam lá, normalmente ele engana ela, fala que vai voltar e nunca mais volta, né? Então o livro vai estar contando sobre essas histórias dessas mulheres. Lembrando que o Fio Jasmin, ele é casado, né? Então vai estar contando a história, cada capítulo é uma mulher, né? E o Fio Jasmin, né, é porque ele é esse fio que liga a história dessas mulheres, né? Ele tem essa linguagem muito interessante, né? Mas a história em si não foi a minha favorita, né? Por isso que ele tá em quarto lugar, mas a linguagem é muito interessante, vale muito a pena ler por causa disso. Agora, gente, vamos para Caminho de Pedras, né? Caminho de Pedras, ele é da Raquel de Queiroz, né? Que ela é mais conhecida pelo livro 15, né? E ele vai estar contando a história da Noemi e do Roberto, né? Na época ali da Era Vargas ali, né? A gente está na época pós-intentona comunista, né? Do livro, da história do Brasil, né? E no livro vai estar contando a história do Roberto e da Noemi. O Roberto, ele foge, ele sai do Rio de Janeiro para Fortaleza para reabrir, né, para reorganizar a célula comunista ali de Fortaleza. E aí, lá em Fortaleza, ele vai estar conhecendo a Noemi, né, que é casada. E aí, o livro vai falar sobre esse romance dos dois e como a Noemi
ela vai ser tratada pela sociedade, né? Como vai ser esse processo dela, né? De se apaixonar pelo Roberto e de se interessar pela célula, né? Então o livro vai estar abordando isso. Aqui a linguagem da Raquel ela é mais direta, né? Ela é mais simples, digamos assim, do que a gente vê em Canção para Ninar Menino Grande, por exemplo. Que tem mais metáforas, tudo, né? Aqui o que eu acho muito interessante desse livro, além da história, né? É como ela descreve os ambientes, né? Como ela descreve Fortaleza, né? E isso é muito legal. A gente tem uma cena que um personagem ele tá saindo do centro da cidade, indo para a rua onde ele mora, que é mais distante, né? E aí tem a descrição completa dele no bonde, dos trabalhadores fechando o comércio deles, das luzes acendendo, do dia acabando. E toda essa criação de ambiente que a Raquel faz para Fortaleza é muito interessante. Eu acho que é o mais legal do livro e é por isso que vale a pena você ler Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz. Agora sim, gente, agora vamos pro top 3, que esses são os meus favoritos, gente. Esses 3 livros são muito bons mesmo, gente. Começando por Visão das Plantas. Gente, Visão das Plantas é o livro que mais me surpreendeu da lista da FUVEST, né? E ele é muito bom, ele é da Djamila Pereira de Almeida, e ele tem uma linguagem muito legal, gente. E ele é o livro em prosa, né, sem ser poema, o mais curto, né? Ele tem algumas, não são muito menos de 100 páginas, e ele vai estar contando a história do Capitão Celestino, né? O Capitão Celestino, ele foi, né, um capitão de navio negreiro, né? E o livro vai contar a história dele a partir do momento que ele volta para casa onde ele morou, então ele se aposenta, né? Que ele volta para casa onde morou na infância e o livro vai estar mostrando essa velhice dele, esses últimos anos da vida do Capitão Celestino. Então você vai acompanhar a história desse homem que foi que fez coisas horríveis, mas a partir da perspectiva dele idoso, né? Então você vai estar vendo um senhor que está perdendo a consciência das coisas e que está cuidando do jardim da casa dele. Então você vê essa comparação que a autora faz do cuidado que ele tem com as plantas para as coisas horríveis que ele fazia no passado. E uma coisa muito interessante, por isso a visão das plantas, né? É que eles tratam ele, o Celestino, eles não, né? A Djamila, né? A Djamila, quando escreve, trata o Celestino de uma perspectiva muito biológica, digamos assim, né? Ela faz essa relação dele com as plantas, que para as plantas que são cuidadas por ele, tanto faz se é a chuva ou se é ele que regam elas, entendeu? Então, e para ele também, ele tem essa indiferença com o passado dele, que ele nem se orgulha, nem se arrepende. Então o livro não quer buscar trazer a redenção do Celestino, né? Mas tem algo que um amigo meu falou que eu achei muito legal, é que a autora confia em você para você tirar as suas opiniões sobre o Celestino, entende? E isso dá a oportunidade para a gente conhecer esse passado dele, porque ele começa a ser atormentado por esse passado a partir de visões. E como ele está perdendo a consciência, o livro ganha esse tom dessas aparições que tem para ele. Então o livro é muito bom, vale muito a pena ler. Mesmo A Visão das Plantas, né? É um livro muito legal, justamente por essa linguagem, por essa imparcialidade da autora e deixar esse julgamento para você, né? Então o livro é muito legal, vale muito a pena ler, né? E ele traz esse tema tão importante, né? Da gente estar relembrando esse passado tão triste, né? Então, um livro muito bom, muito bem escrito, da Djamila. Agora, gente, vamos para o segundo lugar, para esse que é o livro mais leve da FUVEST, né? O livro mais tranquilinho de ler. Eu falei que ele era que o Visão das Plantas era o mais curto, mas eu acho que é esse aqui. Eu acho que Memória de Marta, o segundo lugar, é mais curto, tá? Gente, mas Memória de Marta é muito bom. Ele é o livro mais leve da FUVEST, mais tranquilo de se ler. Ele é fácil e a história é muito boa ao mesmo tempo, né? E ele é muito bom justamente por essa simplicidade, né? A linguagem dele é simples, a partir dele ser de 1899, né? 1899. E ele vai estar tratando da história da Marta, né? A Marta, ela é a narradora, né? E ela vai estar relembrando a vida dela desde o comecinho da infância até o momento que ela vira adulta, digamos assim. Senão, se eu falar muito, eu vou dar spoiler do livro, né? Mas o livro é muito interessante justamente por mostrar, o livro vai tratar de como a mãe dela, a mãe da Marta, foi essencial para que ela pudesse ter tudo que ela precisasse na vida, né?
Então a Marta passa por muitas batalhas, né, para conseguir ser professora, né, que é a profissão que ela busca ser, né. Então para ela estudar, para ela conseguir trabalhar, né, e o foco do livro é mostrar a importância da mãe dela nessa trajetória da Marta, né. E isso é muito legal, gente, porque a Marta é muito sincera ao relembrar desse passado, né, e ela fala que muitas vezes ela não tinha maturidade para entender o quanto a mãe sofria para que ela conseguisse ter tudo que ela precisava, né? Então o livro é muito bom porque ele, apesar de ser muito antigo, ele traz essa história que é muito identificável, né? Sobre o valor da mãe, né? Então o livro, Júlia Lopes de Almeida escreveu esse livro muito bem, vale muito a pena ler, né? E ele provavelmente vai ser comparado na prova, né, com o Cortiço, né? Porque elas vivem, depois da morte do pai da Marta, elas passam a morar num cortiço. E diferentemente do cortiço aqui, a gente pode ver a superação da Marta ao sair do cortiço, né, e tirar a mãe dela do cortiço. Então, pode haver essa comparação na prova, então fique esperto. Agora, gente, vamos para o melhor livro dessa lista da FUVEST, que é o mais impactante, ele é o mais difícil de ler também, mas que vale muito a pena. Inclusive, eu não tenho ele fisicamente, se alguém quiser me dar, ficarei muito feliz. Mas é As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, né, de 1973. Gente, As Meninas, ele é um livro muito bom. Ele é muito difícil de entender, mas ele é muito bom. E ele vai estar contando a história da amizade de três meninas, né? Que é a Lorena, a Lia e a Ana Clara, né? Inclusive, existe, né, a metáfora de que essas três meninas, elas representam as três classes sociais, né? A Lorena sendo a classe alta, a Lia a classe média e a Ana Clara a classe baixa, né? Então o livro se passa na época da ditadura militar e ele vai estar trazendo a perspectiva dessas três meninas sobre a vida delas, sobre o passado delas, sobre o que elas querem fazer, os medos delas, né? Então, vou falar um pouquinho de cada uma das personagens, né? A Lorena, ela é uma menina, a princípio, muito inocente, assim, né? Mas muito deslumbrada com as coisas da juventude, assim, né? Ela se apaixona por um homem casado, né? E ela fica esperando a resposta dele, mas ele não liga, né? Então ela é muito deslumbrada com essas coisas, assim, mas muito inocente, né? As três, elas moram num convento, né? Ali de freiras, né? Numa pensão de freiras ali. E o interessante do livro, né, é que ele é todo estruturado de uma maneira em que as três narram o livro, né? E a Lígia não avisa para você quando ela tá trocando a narração, né? Então, uma hora a Lorena tá conversando com a Lia e você lê a partir da perspectiva da Lorena. E outra hora é a mesma cena continuando, só que a partir da perspectiva da Lia. E isso é muito interessante, isso que torna o livro muito bom por conta de você conhece muitos personagens, porque você ouve a história a partir da história das três, da voz das três, né? Além de um narrador observador que às vezes faz essa troca entre elas, né? A Lia, gente, ela é filha de uma mulher baiana com um homem alemão, né? Então ela representa essa miscigenação do Brasil, né? E ela é militante, ela participa da revolta armada, né? E ela protagoniza uma das melhores trechos do livro, que é quando ela entrega um relato para a freira, para Madre Alix, né? De uma história de tortura. E essa cena é muito boa porque a gente vê como, a princípio, a Lia chega com a perspectiva de que a freira, a madre, está completamente alienada da situação, mas a gente vê que, na verdade, não é bem assim. Ela está tão preocupada quanto elas com a situação do país, né? E tão envolvida quanto elas na situação do país, né? E a Ana Clara é a personagem mais difícil de se ler, a parte mais pesada do livro, né? E ela, a Ana Clara, os trechos dela, né, são muito voltando ao passado, né? Porque ela teve uma infância muito difícil, de abusos e que a mãe sofria também com os namorados. Então, a infância da Ana Clara sempre volta justamente por ter sido uma infância de muita tristeza, né? E no cenário atual, a Ana Clara, ela é viciada em drogas e remédios, e ela tem um namorado que é traficante. Então, o livro vai estar trazendo esse tom pesado na figura da Ana Clara, né? Então, a Lorena é a figura que liga as três, mas os principais eventos do livro estão relacionados com a figura da Ana Clara. E o ponto desse livro, gente, a grande coisa desse livro é que você conhece muito das personagens e você se apega muito à história delas, né? E isso é o mais legal, gente. Esse trunfo da Lígia de contar essa história a partir da voz delas é muito bom, porque você nem sempre concorda com as coisas que elas fazem, mas você quer continuar lendo porque você se apega a essas histórias, né? E as vivências de cada uma delas, e vale muito a pena ler As Meninas. É uma leitura muito difícil, é o maior livro também, mas ele é muito bom. Tá bom, gente?
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe um pouco aqui do que eu achei dos livros da FUVEST, né? Espero que tenha sido útil também, né? Mas é isso, gente. Boa prova para todo mundo. Deus abençoe e tchau. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguarda.